Literatura brasileira. Existiu radicalidade no modernismo brasileiro? Quer saber? Fica comigo. Meus queridos, professor Josi, Literatura Brasileira, equipe Dascalos. Estou aqui para falar sobre radicalidade modernista. Ela realmente existiu? Se existiu, como aconteceu, quais foram os envolvidos, quais as principais obras e temáticas propostas por esse estilo, por essa fase que nós chamamos de primeira geração modernista ou geração de 22. Olha só, antes de tecer o nosso programa para responder este questionamento, vamos relembrar alguma coisa do final do século XIX e começo do século XX, que muito nos ampara para buscar soluções para esta questão. Primeira coisa, último quarto do século XIX, nós vivenciamos na arte brasileira uma pequena influência aí simbolista e parnasianista. Estilos intensamente alienados, estilos voltados para a composição artística, pela arte, voltados também para a sublimação, a busca do desconhecido pelo poeta simbolista. Eles não estavam nem aí para a realidade. No entanto, à virada do século, nós observamos uma mudança nesse comportamento. Num período que estipulamos aí de 1902 a 1922, que chamamos de pré-modernismo para orientar os nossos estudos, nós encontramos uma literatura diferenciada. Uma literatura que já coloca como protagonistas o imigrante, o sertanejo, o caipira, tá? O funcionário público, o homem suburbano, pessoas de verdade, pessoas reais, passam a ser agora a composição da literatura pré-modernista. Isso quer dizer que eles adotam um aspecto de denúncia diferente do final do século XIX e tudo indica que caminhamos para uma maturidade, para o despertar de uma maturidade literária brasileira. Outro movimento que precisa ser falado é o movimento de vanguarda europeia. Eles muito incentivaram os modernistas de primeira ordem, os modernistas de primeira geração. Lembra daqueles movimentos? Principalmente o futurismo, né, e o cubismo. Nós temos forte impressão desses estilos na literatura modernista brasileira. Vamos então traçar aqui um parâmetro para compor uma resposta. O modernismo brasileiro foi radical? Por quê? Acompanhe comigo agora esse esquema. Meus queridos, aqui você tem uma ideia do que foi a grande fase modernista no Brasil. Geralmente, nós ousamos dividir em momentos, de acordo com as vivências históricas também. O primeiro momento, chamado primeira geração, ou modernistas de 22, né? O segundo momento, chamado de fase social, ou os modernistas de 30, geração de 30. E a terceira, geração de 45, que existe ali algumas discussões, mas também podemos considerar e encontramos exercícios tratando-a como terceira geração do modernismo brasileiro. Temos então 3 gerações do modernismo, primeira, segunda e terceira. A primeira é essa fase que encontramos o radicalismo no processo literário. Radical por quê? Estão sendo radical contra quem? Contra o quê? Vamos observar. Meus queridos, o marco inicial do modernismo no Brasil é a Semana de Arte Moderna. Aqui você vê uma forma de divulgação dessa semana que aconteceu no ano de 1922, exatamente no centenário da independência política. De propósito, nós imaginamos para celebrar, a audácia de celebrar a nossa independência cultural. Se em 1822 ficamos libertos politicamente, agora precisamos de uma vez por todas ficarmos libertos culturalmente, cortar as raízes europeias e, enfim, elevar a brasilidade, ok? Beleza? Esta semana contou com a presença de alguns escritores que sempre estão sendo destaque nas avaliações, nos exames que vocês estão para participar e que nós sempre ousamos resolver por aí.
Aqui eu tenho uma foto histórica de alguns dos componentes dessa semana, do qual eu até vejo aqui, logo à frente aqui, Oswald de Andrade, né? E outras celebridades aí. Meus queridos, se você tem dúvida ainda se esse momento foi radical ou não, olha a mensagem dessa charge publicada num periódico anarquista, A Lanterna, em 1916. O que urge fazer? Enforcar o último rei com as tripas do último frade. Mensagem pesada, só para deixar claro o quanto era radical essa mensagem modernista de primeira geração, essa vontade de tornar-se independente culturalmente, essa vontade de exalar a brasilidade aqui em nossas terras tupiniquins. Como isso foi feito? Apesar de falarmos semana, esse momento artístico aconteceu em 3 dias, respectivamente dia 13, 15 e 17 de fevereiro. E contou com a presença de artistas de gêneros diferentes, na qual podemos destacar aqui exposição de pinturas, esculturas, né, música, tá, poesia. Aconteceu na cidade de São Paulo, óbvio, porque São Paulo já era espiritualmente a cidade mais moderna no Brasil. E um outro detalhe, no Teatro Municipal, que é o ponto de encontro da elite literária, da elite artística do Brasil. Tudo isso colaborou para as escolhas, né, que foram tramadas minuciosamente aí alguns anos antes. Este poema eu estou destacando aqui para que você possa ler com calma e observar que neste poema de Manuel Bandeira nós já encontramos uma forte crítica ao academicismo, à forma de fazer poesia do final do século XIX. Em algum momento você pode ver aqui, ó, enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos, os sapos à luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo boi, meu pai foi à guerra. Não foi, não foi. E aqui, a grande crítica, o sapo tanoeiro, parnasiano aguado. Veja bem, o parnasiano sendo criticado aqui, o modo de fazer poesia metrificado, essa ideia racional de colocar um sentimento dentro de um metro, dentro de uma caixa, né? Isso aí era combatido piamente pelos modernistas. O modo de divulgação que nós encontramos nessa época não eram as redes sociais, né? Ainda não tínhamos isso. Mas o veículo de divulgação dos ideais modernistas foram as revistas e os manifestos. Aqui um exemplo de uma primeira revista de divulgação das ideias modernistas, a revista Claxon, ok? Outro detalhe foram os manifestos, que eu vou citar aqui dois manifestos envolvendo a figura de Oswald de Andrade. O primeiro, o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, que radicalizava a ideia de uma literatura vinculada à realidade brasileira. Agora a literatura tem que falar do que existe, tem que falar do homem trabalhador, do homem do campo, do homem que está lá no sertão. Assim como o pré-modernismo começou, vamos agora engatar e fundamentar isso. Interessante isso, né? E de alguns itens desse manifesto, eu destaco aqui, esse aqui, o quarto, que está assim, ó. Só não se inventou uma máquina de fazer versos, já havia o poeta parnasiano. O que eles querem agora são versos livres, né? O que eles querem agora é nenhuma fórmula para a expressão. Outro movimento, também envolvendo a figura de Oswald de Andrade, um pouco mais tarde, ali por volta de 1928, por aí, é o movimento da antropofagia, a revista de antropofagia. Você pode observar depois aqui, atrás, o desenho do Abaporu, ok? Aquele que come, o antropófago, né? Após ganhar um presente da então sua esposa, Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade desenvolve, então, em resposta até ao movimento do verde-amarelismo, a antropofagia. É um movimento mais intenso e mais radical que a poesia pau-brasil. Vejamos aqui a imagem, esta imagem. Isso aqui sempre acompanha, tá, as linguagens nas intertextualidades que nós estudamos por aí. Abaporu é uma imagem que rememora e conecta intertextualmente com o modernismo brasileiro. Olhar para o Abaporu é estar olhando para essa busca de brasilidade.
em suas cores, em suas influências, em seu gigantismo proposto por Tarsila do Amaral, pés e mãos imensos que tocam o solo brasileiro, ok? Essa ligação com a terra, essa cabeça pequenininha e um pouco depressiva que é para minar a influência europeia. Numa espécie de comer, nós temos que ruminar essa cultura europeia e propor a nossa, construir a nossa brasilidade, ligada ao nosso chão. Tá? O chão que eu piso agora será o objeto de construção da arte brasileira. Ok. Esse manifesto antropofágico, vou destacar para vocês aqui uma expressão muito comum, né? Muito citada no meio linguístico, que é to be or not to be. That's in the question. Ok, olha só que abusado o Oswald de Andrade, né? E aqui ele critica até mesmo o padre Antônio Vieira, né? Retornando aí a fontes quinhentistas, tentando reescrever a nossa história. Aliás, o retorno a fontes quinhentistas é uma característica dessa primeira fase modernista. Antes dos portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade. Uau, muito crítico, né? Historicamente, quando você for estudar o modernismo, é importantíssimo você rememorar alguns fatos que estão nesse período, como queda da Bolsa de Valores, de 29, Brasil, ao final da República Velha, né, que acaba ali em 1930 aproximadamente, criação do Partido Comunista, de 22, criação do Partido Democrático, movimento dos tenentes e formação da coluna Prestes. 1930, Getúlio Vargas ao poder. Portanto, esse é o período histórico que você precisa ficar antenado para o estudo dessa radicalidade. E agora sim, vamos responder como foi radical esse modernismo. Como que essa liberdade de expressão foi conquistada assim na loucura, né, desses intelectuais do começo do século. Acredita-se até que na época da Semana de Arte Moderna não teve esse impacto que hoje nós observamos como liberdade de expressão, mas as suas ressonâncias foram acontecendo ao longo do tempo, ao longo de outras conferências que os próprios modernistas se propuseram a espalhar por esse Brasil. Principais características dessa primeira fase radical do modernismo: rompimento com todas, olha que radicalidade, rompimento com todas as estruturas do passado, caráter anárquico, vamos destruir tudo. Vamos seguir regra para a poesia, não. Forte sentido destruidor, postura nacionalista, mas mais do que aquele nacionalismo romântico idealizado, um nacionalismo crítico e ufanista. Voltar às nossas origens, reconstruir a nossa história a partir do descobrimento. Para isso eu preciso conhecer as fontes quinhentistas. Valorizar o índio verdadeiramente brasileiro, não aquele do romântico, né? É o caso do Macunaíma. Procura por uma língua brasileira, que nós vamos encontrar isso na expressão do Lima Barreto, né? Nós vamos encontrar isso daí. E paródias, muitas paródias ou poemas minutos, esses poetas, né, estruturam para desconstruir a ideia histórica que nos foi imposta aí durante todo o século XIX. Que interessante. Agora é o seguinte, de modo bem rápido, vou citar para vocês 3 autores de alta performance nas questões modernistas. Primeiro deles, Mário de Andrade. Mário de Andrade é considerado o papa do modernismo brasileiro, ok? Aqui eu tenho um poema dele chamado Descobrimento, que eu insisto em dizer o quanto o olhar desse cara estava amplo para a ideia de um Brasil único, né, federativo. Não mais aquela divisão entre Brasil do Norte e do Sul. Olha só isso daqui. Abancado à minha escrivaninha em São Paulo, na minha rua da Casa Lopes Chaves, de supetão senti um frio-me por dentro. Fiquei trêmulo, muito comovido com o livro Palermo olhando para mim. Não vê que me lembrei que lá no norte, meu Deus, muito longe de mim, na escuridão ativa que caiu, um homem pálido, magro, de cabelo escorrendo nos olhos, depois de fazer uma pele com a borracha do dia, faz pouco se deitou, está dormindo. Esse homem é brasileiro que nem eu. Mário de Andrade, autor de Macunaíma, obra-prima do autor, tem a menção honrosa de revelar algumas realidades brasileiras a partir também das influências de vanguarda.
Macunaíma, por exemplo, exibe uma forte influência futurista no modo como foi escrito, né? Uma narrativa violentamente rápida, né? E totalmente estranha, surrealista quase. Vejamos, o cara desenvolve uma forma de corrigir aquilo que os românticos fizeram. Segundo os românticos, o brasileiro veio do índio, do europeu. Já o Mário já inclui o índio, o negro, o europeu, ou seja, o folclore. Né? Interessante isso. Né? Agora, o homem que está lá no norte, considerado subdesenvolvido, também é gente. Vejamos aqui, o Mário de Andrade, ele sempre foi um amante das cartas, né? E aqui, só por curiosidade, uma carta que ele estabelece aí com Anita Malfatti. Esse é o cara, mano. Aí a obra-prima dele, Macunaíma, Herói Sem Nenhum Caráter, né? O outro autor é o Oswald de Andrade. Meus queridos, esses caras loucos, tá? Nesse processo de libertação da linguagem brasileira, e eles tinham capacidade para fazer isso. Né? Eles estavam ali também na elite cultural brasileira, promovendo ali uma mudança, de modo a democratizar as artes no Brasil. Aqui, por exemplo, no poema Pronominais, de Oswald de Andrade, a literatura deixa claro a necessidade das variações linguísticas. Vejamos, dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Tá vendo? A fala coloquial ali sendo aceita agora democraticamente pelos modernistas. E o terceiro e último é o Manuel Bandeira, ok? Mais para a vertente poética, né? Um poeta completo, um poeta que tem sido muito visitado aí nas provas e avaliações de acesso à universidade, né? Nos moldes do Enem, nos moldes de vestibulares tradicionais, Manuel Bandeira é figura sempre presente, talvez pela variedade de sua obra. Aqui, um poema intitulado Poética, onde ele deixa claro esse ideal modernista de estar farto do verso metrificado, da forma fixa de fazer poesia. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público de ponto expediente, protocolo e manifestações ao senhor diretor. Abaixo os puristas! Todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais, todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção, todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. O que ele quer mesmo é o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. E agora você compreende o ideal de libertação que o modernismo nos oferece. Não quero saber. Última linha, olha aqui. Não quero saber do lirismo que não é libertação. A maior característica, meu querido, a maior característica do modernismo é, portanto, a liberdade de expressão. E foi conquistada na coragem, ok? No combate à tradição literária. Observem aqui na tela a radicalidade modernista. Falou então em primeira geração do modernista, 1922, SAM, Semana de Arte Moderna. É ali que começa a loucura, a briga, a radicalidade, ok? O anarquismo literário em busca da brasilidade. É daqui que nós nos deixamos levar por expressões mais populares, expressões que realmente revelam quem nós somos. De tanto levar frechada no teu olhar, meu peito até parece sabe o que é, tal boade tirou o alvarô, não tem mais onde furar. Aí a Dona Irã Barbosa, justamente é este som, é esta voz, são essas pessoas, estes gênios populares que o modernismo consegue canalizar agora para as artes brasileiras. E em qualquer gênero, na música, na literatura, na escultura, ok? Nós temos essa inclusão. Modernismo brasileiro, primeira geração, radicalmente libertador, ok? É isso daí? Falou! Curta, Dascalos! E agora, se gostou, inscreva no nosso canal. Fraterno abraço. Tchau, tchau.